Vamos lá, parágrafo número 20. Os bispos, sucessores dos apóstolos. Esta missão divina, diz o Papa, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos tempos, pois o evangelho que eles devem transmitir é para a Igreja o princípio de toda a sua vida, através dos tempos. Então veja só, qual é o princípio da Igreja? O evangelho. Transmitir o evangelho em todos os tempos. E aí, a missão dos bispos, que foi confiada aos apóstolos, e aos apóstolos aos bispos, é uma missão que vai até o fim dos tempos. Como nós não sabemos quando será o fim dos tempos, nós continuamos pregando. A questão é como pregar, o que pregar e para quem pregar. Nós sabemos que precisamos levar o evangelho. Mas quando nós não sabemos para quem nós queremos levar, nós ficamos perdidos. Eu sou formado na área de comunicação social, sou jornalista, né? E quando nós tínhamos que fazer na faculdade os projetos, fazíamos vários projetos, programa de rádio, programa de TV, jornal, revista, internet, a primeira pergunta que sempre nós tínhamos que fazer é justamente: para quem eu quero transmitir essa mensagem? Para quem eu vou falar? E aí levava a bronca do professor quando a gente falava assim, para todo mundo. Não é para todo mundo. A mensagem ela vai ser direcionada para alguém. Eu vou falar para os jovens? Então é uma linguagem. Eu vou falar para as crianças? É uma outra linguagem. Eu vou falar para adultos, famílias, casais? Eu vou falar para pessoas de dentro da igreja? Eu vou falar para pessoas de fora da igreja? Quem eu quero atingir? Qual é o meu público? Essa é a pergunta. Qual é o meu público? Para quem eu vou falar? Na catequese, na evangelização, na pastoral, nos movimentos, nós precisamos fazer a mesma pergunta: para quem eu vou falar? Esta resposta é fundamental para o método que eu vou utilizar. Hoje, a igreja entende, nós precisamos falar aos homens do século XXI. Quais são as linguagens utilizadas hoje? A linguagem da comunicação, da internet, a linguagem das redes sociais, a linguagem do rádio, da TV. Cada meio de comunicação tem a sua forma. Não adianta eu falar para vocês, olha aqui, esse livro que eu tô com ele na mão. Vocês não estão enxergando. Porque esse é um outro meio, vocês estão me ouvindo. Eu preciso descrever aquilo que eu tenho na mão para vocês saberem. Essa que é a magia do rádio, né? Por isso que o rádio ele é tão maravilhoso, né? A gente fica imaginando as coisas, ficamos pensando. Ontem encontrei uma senhora no final da celebração, ela falou: nossa, padre, eu sempre escuto o senhor pela rádio, mas nem imaginava como que o senhor era pessoalmente. Eu nem quis perguntar para ela como é que ela imaginava, né? Mais novo, mais velho, mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, então preferi não perguntar. Mas ela falou: nossa, padre, o senhor é bem diferente do que eu imaginava. No rádio nós criamos esta imagem. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos falando aqui de evangelização. Nós estamos falando aqui de meios para transmitir a mensagem. E veja que o que o Papa coloca aqui? O princípio de sua vida através dos tempos. Nós evangelizávamos há 500 anos atrás, vamos imaginar, Concílio de Trento, 1500 e alguma coisa, 1540, 1550, nessa época. Aquele concílio foi feito, pensado na linguagem e na comunicação daquela época. Nós estamos há 500 anos, se passaram 5 séculos. A verdade não mudou, é claro que não. Mas o modo de transmitir esta verdade precisa ser adaptado. Então nós precisamos entender que hoje nós temos... Quando surgiu o cinema, é interessante, porque quando surgiu o cinema, houve um preconceito muito grande, inclusive da própria igreja, de achar que fosse algo demoníaco. Hoje nós sabemos que não. O instrumento, ele não tem culpa. O instrumento, ele apenas é usado de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então quem vai depender de quem? Vai depender de quem usa. O cinema pode ser um perigo, um mal? Pode. Pode transmitir mensagens, pode transmitir ideologias, pensamentos ruins, mas pode ser um grande instrumento
para reflexão, para evangelização. Então tudo isso vai depender de como nós vamos trabalhar toda essa realidade através dos tempos. Padre, tá falando demais, vamos lá. Vamos lá, senão a gente não dá conta, né? Olha, só para você ter uma ideia, um dos primeiros documentos se referindo à comunicação para falar sobre o cinema foi uma encíclica do Papa Pio XI em 1936. Veja só, 1936, chamado de Vigilância e Cura, do Papa Pio XI. 1936. Aqui começa essa abertura para esta linguagem da comunicação, do cinema, que é chamada de sétima arte. Por quê? Porque envolve todas as outras artes. Dentro do cinema tem fotografia, tem pintura, tem dança, tem música, tem teatro, tem muitas artes dentro de uma única, né? Então, é por isso que ela é uma arma tão poderosa para levar pensamentos e ideologias, né? Vamos lá, vamos passar para o próximo parágrafo, não vai dar tempo hoje, padre. De fato, não só se rodearam de vários colaboradores no ministério, os apóstolos, diz o Papa, mas para que a missão a eles confiada tivesse continuidade após a sua morte. Os apóstolos, quase por testamento, incumbiram os seus cooperadores imediatos de terminar e consolidar a obra por eles começada. Está lá em Atos dos Apóstolos, em 2 Timóteo, 1 Timóteo, recomendando-lhes que atendessem a toda a grei, na qual o Espírito Santo os havia colocado para apacentarem a Igreja de Deus. Constituíram assim os seus sucessores e dispuseram que, na morte destes, fosse confiado o seu ministério a outros homens experimentados. Está vendo só? Então, os apóstolos, nós vamos ter ali a primeira geração logo após os apóstolos, que nós chamamos de padres apostólicos, muitos que escreveram, fizeram a sua catequese, são os sucessores imediatos dos apóstolos. Depois dos sucessores dos apóstolos, vieram outros que também foram, a eles foi confiada a mesma missão. Para quê? Para que após a morte a mensagem ela continuasse, senão a evangelização teria parado lá no século I ainda, né? Entre os vários ministérios, diz o Papa, que desde os primeiros tempos se exercem na igreja, ocupa o primeiro lugar, como testemunha a tradição, o munus daqueles que, constituídos no episcopado, conservam a semente apostólica por uma sucessão que vem de ininterrupta desde o começo. Olha que bonito isso. Esta missão de ser testemunha, e que é constituído no episcopado, ela vem com uma semente dos apóstolos, sem interrupção, desde o início. E assim, como atestou ou atesta Santo Irineu, a tradição apostólica manifesta-se e mantém-se no mundo inteiro, por meio daqueles que os apóstolos constituíram bispos e seus sucessores até o presente. Aí o testemunho de Santo Irineu, santo também dos primeiros séculos da Igreja, que nos atestam essa sucessão dos apóstolos, como de fato sementes desta palavra que os apóstolos deixaram para nós. E amanhã nós vamos continuar falando sobre os bispos como sucessores